soluções. Nós temos múltiplos caminhos para percorrer ao longo de todas essas fases do projeto, gente. E vocês vão perceber, né, que existem inúmeras possibilidades, diversas possibilidades nesse caminho. E possibilidades que são flexíveis, né? Volto a dizer que a gente não tem essa receita de bolo, de como devemos iniciar a fase exploratória, né? Pode passar, por favor. Mas a gente tem uma ideia, né? A gente tem uma ideia de como a gente pode dar esse pontapé inicial, né? Uma coisa, assim, muito importante, né, que eu gostaria de compartilhar um pouquinho de experiência com vocês, eu acho, assim, que o pesquisador, quando ele conhece o campo, ele conhece o território, a comunidade, que ele vai se envolver em um projeto, isso é um aspecto muito importante que deve ser levado em conta, né? Porque esse pesquisador ele já teve contato previamente com essa comunidade, de alguma forma, e ele já conhece ali a realidade, os aspectos culturais, sociais dessa comunidade. Mas isso não viabiliza que novos pesquisadores que tenham interesse, né, de ter o contato, de se aproximar daquela comunidade estudada, que eles também não possam, de fato, participar de um projeto, né, dentro daquela comunidade. Então, existe a fase de descoberta do campo, onde há uma aproximação dos pesquisadores, dos especialistas, junto com os participantes da nossa comunidade estudada. Então, esse momento inicial, ele é um momento fundamental. Na verdade, é um momento indispensável, até para que a gente consiga alcançar os propósitos, os objetivos da nossa pesquisação, tá? Então, esse momento em que a gente pode despertar, né, e aplicar todos os nossos princípios e valores, né, bem mencionados pela professora Vera, como de empatia, de vínculo, de aproximação, de respeito. Então, esse é o momento em que a gente tem que priorizar esses aspectos, tá? Esses aspectos éticos, inclusive, né? De respeito, de vínculo, porque muitas vezes a gente vai, né? O pesquisador vai com muito gás, muito interesse, e a gente chega lá e os interesses desses participantes são outros, né? E muitas vezes, não apenas a questão do interesse, a questão da empatia, do vínculo, muitas vezes, de fato, a gente vai ficar um pouquinho frustrado, né? Eu acho que é importante dizer isso, que a gente vai querer despertar aquele desejo, né? E a gente não vai conseguir, né? E o participante também não vai criar essa afinidade, essa empatia, né? Mas a gente vai buscar esses caminhos, né? A gente sempre vai buscar essa aproximação que é muito importante. Conhecer as expectativas, conhecer a realidade socioeconômica, conhecer os aspectos culturais e sociais daquela comunidade, para respeitar, né, os desejos, os interesses, as expectativas, as crenças. Isso é muito importante, né? E para que, em conjunto, a gente consiga estar realizando aí o que a gente chama de diagnóstico situacional. A gente chegue, de fato, a uma situação-chave, a um problema-chave, né? Então, buscando analisar a viabilidade dessa intervenção no contexto considerado. Como eu disse muitas vezes, às vezes a gente quer aplicar uma pesquisa de abordagem participativa, mas a gente não vai conseguir naquele contexto, né? Não é uma frustração, talvez seja para nós pesquisadores de abordagem participativa, mas a gente tem que respeitar, né, aquela comunidade, aquele contexto. Vamos buscar vários caminhos para que seja alcançado esse objetivo, mas muitas vezes não vamos conseguir esse tipo de intervenção, né? E talvez seja a forma realmente que busquemos uma abordagem tradicional. Mas eu acho que a gente tem muitas formas, né, estratégias aí, metodológicas, inclusive, da gente conseguir essa aproximação com o campo, tá? Então, nessa fase, a gente precisa traçar e alinhar os principais objetivos da pesquisa. Mas não é o pesquisador, volto a falar, que faz isso de estabelecer os objetivos principais, o problema de pesquisa, o objeto de pesquisa sozinho, né? Ele vai
delinear, ele vai traçar esse problema, esse objeto, juntamente com os seus participantes da comunidade, tá? Então, vamos dizer assim, vamos chamar todos de equipe, tá? E a equipe vai definir a estratégia metodológica melhor, mais apropriada para ser aplicada naquele contexto. Por sua vez, já vamos dividir as tarefas entre as pessoas, a questão dos aspectos teóricos, metodológicos, a parte da pesquisa de campo, o planejamento das ações. Então, vamos fazer aí um cronograma, um planejamento de todas as fases do projeto, tá? De todas as fases metodológicas desse projeto. Nesse momento, a gente vai estar escolhendo, decidindo, a equipe vai decidir qual o melhor método, qual o método mais apropriado, ou o método mais viável para ser aplicado naquela comunidade. Volto a falar que muitas vezes a gente vai com muito gás, né, muito motivado, pesquisador, e queremos aplicar, de repente, métodos e técnicas de pesquisa, técnicas inovadoras, né, técnicas novas, mas a gente precisa ver, de fato, qual é a realidade, né? Se a gente vai conseguir ter colaboração nesse sentido e todos estejam aptos, né, a um possível treinamento complementar, caso seja necessário, né? Isso é um item opcional. Caso seja necessário a gente, por exemplo, treinar, um exemplo aqui é a técnica de fotovoz, né? Talvez outros colaboradores ou outros membros da equipe não estejam alinhados com esse tipo de técnica, não estejam experientes, né? E aí a gente vai precisar fazer um treinamento com os membros da nossa equipe, tá? Então, a gente precisa pensar isso com muito cuidado, com muita cautela, para conseguirmos, de fato, alcançar os objetivos aí da nossa PAPS, tá?